Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Kelton Victor. Estou hoje apresentando esse trabalho, né? Esse trabalho é da disciplina de Introdução à Engenharia de Segurança e o tema principal é é a NR5, que nós escolhemos como uma das principais normas, e o tema principal é o CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Antes de começar, é importante falar que a NR5 tem uma ligação direta com a segurança dentro das empresas. Isso é importante. Então, quando a gente fala dessa norma, a gente não está falando só de uma regra que existe no papel. A gente está falando de uma norma que ajuda a proteger os trabalhadores, evitar acidentes e, além disso, né, diminuir o risco e melhorar o ambiente de trabalho. Durante a apresentação, a gente vai explicar, né, o que é a NR5, o que é o CIPA, quem precisa ter o CIPA, né? Outros pontos nós vamos discutir como ele é formado, quais são as principais funções e como funcionam as reuniões, né? A ideia é mostrar que o CIPA não serve apenas para cumprir uma obrigação da empresa. Ela serve principalmente para ajudar na prevenção e para fazer com que os trabalhadores também participem, né, das ações de segurança. Então, basicamente, a apresentação vai mostrar como a NR5 ajuda a tornar o ambiente de trabalho, né, mais seguro, mais saudável e também mais respeitoso, né? Bom, começando pelo conceito principal. A NR5, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela trata do CIPA, né? Na prática, o CIPA é uma comissão formada dentro da empresa, né? Para ajudar a prevenir acidentes e também doenças relacionadas ao trabalho. Mas hoje em dia, o CIPA não trata somente de acidentes físicos. Quando a gente pensa em acidente, normalmente a gente pensa que pode ser um corte, ou um choque elétrico, ou uma queda, né? Ou até mesmo um acidente com a máquina, ou algo parecido. Só que a NR5 também envolve outras situações que prejudicam o trabalhador, né? Como doenças ocupacionais e casos de assédio no ambiente de trabalho, até mesmo uma violência, né? Violência no ambiente de trabalho. Então, o CIPA tem uma função bem ampla, se você olhar por esse lado, né? Ela ajuda a empresa a olhar para o ambiente de trabalho e perceber que pode colocar o trabalhador em risco. Esse risco pode ser uma máquina perigosa, né? Um ambiente mal organizado ou a falta de um equipamento de proteção, excesso de ruído, né? Esforço repetitivo, né? O uso, né, de produtos químicos ou até situação de violência e assédio. Por isso é importante ela funcionar como uma forma de aproximar a empresa dos empregados, né? Quando o assunto é segurança. Porque muitas vezes quem está trabalhando naqueles local, né, todo dia, consegue perceber o risco que as outras pessoas que não trabalham ali, que só passam para vistoriar, não percebem. Então, resumindo o que eu falei agora, essa parte da NR5 é a norma que organiza o CIPA. E o CIPA é a comissão criada para ajudar na prevenção
de acidentes, né? Acidentes e doenças ocupacionais e assédio no trabalho. Agora falando, é, agora falando sobre a NR5, os objetivos da NR5, o principal objetivo dessa norma é a prevenção. Mas o que seria prevenção nessa norma? Significa tentar resolver o problema antes que aconteça, né? Por exemplo, se uma empresa tem um piso é, escorregadio, aquilo pode causar uma queda, né? Se tem uma máquina sem proteção, pode causar um acidente grave. Deixa eu falar, ver se eu tenho outro exemplo aqui. Se tem um trabalhador fazendo uma atividade sem equipamento de proteção, ele pode se machucar ou desenvolver algum problema de saúde, né? Então, o CIPA entra justamente para ajudar, né, a identificar essas situações antes que elas virem, né, acidentes. A norma também busca prevenir doenças relacionadas ao trabalho. Nem todo problema acontece de uma vez, né? Às vezes o trabalhador vai desenvolvendo, né, uma doença durante um tempo, né? Durante desenvolvendo essa doença aos poucos. Por exemplo, por causa de um ruído muito alto, ou uma postura errada, ou um esforço repetitivo, né? Contato com produtos químicos ou excesso de carga. Então, a prevenção também serve para evitar esse tipo de situação. Outro objetivo importante para prevenir, outro objetivo que é muito importante é a vida dos trabalhadores, né? Isso é um ponto mais importante da segurança do trabalho, porque não adianta a empresa produzir, crescer ou ter resultados. Seus trabalhadores estão expostos a um risco sem necessidades. A NR5 também busca, né, promover um ambiente seguro e saudável, ou seja, um ambiente, né, onde o trabalhador consiga exercer a sua função com mais segurança, com orientação, né, uma orientação e com condições adequadas. E tem outros pontos que aparecem no slide, que é a participação do empregado, né? Igual essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Os empregados participando do análise, né, de risco ali, que os técnicos estão realizando. Isso é muito importante. A segurança não deve depender só do patrão ou só do técnico. O trabalhador também precisa participar, porque ele está ali na prática, vendo o risco todos os dias. Então, a NR5 incentiva, né, a participação para que os empregados, né, possam indicar problemas, dar sugestões e ajudar a melhorar o ambiente de trabalho. Resumindo, o objetivo da NR5 é prevenir acidentes e evitar doenças, preservar a vida e fazer com que todos participem, eh, participem da segurança. Ora, agora a gente entra em uma pergunta importante. Quem deve possuir o CIPA, né? O CIPA deve existir em empresas privadas, em órgãos públicos que tenham empregados contratados pelo CLT e também em outras organizações previstas em leis. Mas uma coisa é importante, que o CIPA não é igual para todas as empresas. Ela depende principalmente de dois fatores, né? O número de empregados e o grau de risco da atividade. Por exemplo,
uma empresa pequena, com poucos funcionários, né? E com uma atividade de baixo risco, pode ter uma exigência menor do que uma empresa com muitos funcionários, né? E que atua, né? Faz os trabalhadores atuar em umas atividades muito perigosas, fazendo com que isso aí exija mais do CIPA, exija mais também do preparos do CIPA ao preparar esses membros para participar dessas atividades perigosas. Então, a norma faz esse dimensionamento, né? Mas de que forma esse dimensionamento, né? O que que ele significa, né? Ele significa definir a quantidade, né, de representantes de acordo com a quantidade da realidade da sua empresa. E isso é importante porque cada ambiente de trabalho tem um risco diferente. Uma loja uma loja, né, um cartório, uma fábrica, uma obra, né, não tem o mesmo níveis de risco. Por isso, a NR5 considera o número de empregados e o grau de risco para fazer suas avaliações. Quando a empresa não precisa formar um CIPA completo, ainda assim pode ser necessário ter representantes da NR5. Esses representantes ajudam nas ações de prevenções dentro da empresa, né? Então, o que a gente precisa entender é a seguinte: a prevenção precisa existir. Em algumas empresas vai existir um CIPA com representantes eleitos e indicados. Em outra, pode existir representantes nomeados, né? Que foi nomeado, foi indicado, né? Mas a preocupação com a segurança e a saúde do trabalhador continua sendo obrigatória. Isso aí nunca vai mudar. Então, o CIPA é formado, então o CIPA, né, ele forma, organizado, é um formato de organização, né, de fazer uma prevenção acontecer dentro da empresa, né? Agora a gente vai falar do principais atribuição do CIPA, né? Essa é uma das partes mais importantes da apresentação. A primeira função do CIPA é identificar o risco no ambiente de trabalho, né? Isso significa observar tudo aquilo que pode causar um acidente ou prejudicar, né, a saúde do trabalhador. Por exemplo, uma máquina sem proteção, uma escada perigosa, um fio exposto, um piso molhado, falta de sinalização, né? Falta do uso do IPI, excesso de ruído ou ambiente desorganizado. Tudo isso pode representar, né, risco, mas o CIPA não serve, né, apenas para apontar problemas. Ela também deve propor medidas preventivas, ou seja, depois, depois que o risco é identificado, o CIPA, né, ajuda a pensar no que pode ser feito para evitar que aconteça um acidente naquela área, né? Por exemplo, se existe um piso escorregadio, pode ser colocado sinalização, né? Pode ser feito uma manutenção para trocar o tipo de piso, né? Ou pode ser ajustado o procedimento de limpeza. Igual, tipo assim, contratar algumas limpadeiras, né? Para limpar à noite. As pessoas trabalham de dia, essa empresa trabalhar só durante um turno, né? No outro turno fazer a limpeza, que aí dá tempo de secar e aí as pessoas não têm esse risco. Essas são algumas medidas que o CIPA fica buscando resolver, né?
Se existe então o CIPA, né, ajuda a transformar os problemas em ações preventivas. Outra atribuição importante, né, é investigar acidentes. Investigar acidentes. Quando acontece um acidente a uma empresa, não deve apenas socorrer a pessoa e depois esquecer o caso. É preciso entender o que causou aqueles acidentes. E nessa hora, o CIPA deve se fazer as seguintes perguntas, né? Foi falta de treinamento? Foi falta de equipamento? Foi falta de proteção? Foi desorganização? Falta de, foi pressa? Foi falta de orientação? A ideia da uma investigação não é simplesmente procurar o culpado. A ideia principal é entender o que, a que causa, né, o que causar para evitar o mesmo acidente acontecendo. Esse plano, né, é como uma organização das medidas que precisam ser feitas. Por exemplo, qual risco foi identificado? Qual ação será tomada, né? Quem ficará responsável? E qual é o prazo para corrigir, né? Isso ajuda o CIPA não ficar só na conversa. Ela passa a acompanhar se a ação realmente estão, né, sendo feita. Outro ponto importante é o CIPAT, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. É um momento em que a empresa pode fazer, né, palestras, treinamentos, campanhas e atividades para conscientizar os trabalhadores sobre a segurança. Além disso, né, o CIPA também pode atuar na prevenção do assédio e da violência no trabalho. Esse ponto eu acho que é muito importante, porque mostra que a segurança no trabalho não só evita, né, acidente físico, também envolve respeito, saúde mental e ambiente sem violência. Então, de forma resumida, o CIPA identifica os riscos, propõe, né, soluções, acompanha acidentes e organiza ações preventivas, participar do CIPAT e ajuda no combate do assédio. O CIPA é formado por representantes, né, do empregador e representantes dos empregados. Os representantes do empregador são indicados pela própria empresa, né? Já os representantes dos empregados são escolhidos por uma eleição. Essa eleição é importante porque permite, né, que os trabalhadores escolham quem vai representá-los dentro dessa comissão. O mandato dos membros do CIPA é de um ano, com direito, né, a uma reeleição. Dentro da comissão, dentro dessa comissão do CIPA, né, o presidente é indicado pela empresa. Já o vice-presidente é escolhido pelos representantes dos empregados. Essa divisão é importante porque o CIPA precisa ter participação dos dois lados da empresa, né, e também dos trabalhadores. Na prática, ela funciona como um espaço de conversa. Os tra- os- o trabalhador pode perceber um risco, levar o seu, levar esses dados ao seu representante e esse assunto pode ser discutido, né, na reunião do CIPA. Assim, a comissão pode ajudar, né, a aproximar as empresas dos empregados, quando o assunto é a segurança e saúde. De- Depois que o CIPA é formado, ele precisa funcionar de forma organizada, né?
igual todo órgão precisa. Ela realiza reuniões mensais, onde os membros conversam sobre riscos encontrados, acidentes que aconteceram, sugestões dos trabalhadores e medidas que precisam ser tomadas, né? Essas reuniões são importantes porque mantêm a prevenção ativa dentro da empresa. Tudo que é discutido é decidido deve ser registrado em atas, né? Em atas. A ata funciona como um documento que mostra que foi tratado na reunião e quais decisões foram tomadas, né? Então, na reunião se caso na reunião vai chegar, o cara vai chegar com um problema e o cara também ali durante essa roda de conversa vai também gerar a solução. Além disso, as ações, né, da CIBA precisam ser divulgadas aos trabalhadores. Todas as informações que saem lá têm que ser divulgadas. Isso é importante porque todos precisam saber o que está sendo feito para melhorar a segurança. Também também, né, podem acontecer reuniões extraordinárias em situações mais graves, igual quando acontece um acidente de um trabalhador, um acidente bem grave. Então, resumindo, né, a CIPA precisa reunir, registrar as decisões, divulgar as ações e, a- e compartilhar as melhores formas de prevenir aqueles acidentes. Todos todos os membros da CIPA devem receber treinamento. Todos pessoas lá devem receber o treinamento. Esse treinamento é importante porque as pessoas não podem fazer parte da comissão sem entender o básico, né, sobre segurança do trabalho. No treinamento, os membros aprendem sobre identificação de risco, né, prevenção de acidente, investigação de acidentes, né, legislação de seguranças e a saúde do trabalhador e combate ao assédio, né? Que já foi acrescentado a esses poucos tempos. Isso prepara os membros para observar melhor o ambiente, entender os problemas e ajudar a propor soluções. A, eh, a carga horária de treinamento pode variar, né? De 8 até 20 horas, dependendo do grau de risco da empresa. Quanto maior o risco de atividades, maior precisa ser a preparação dos membros. Então, o treinamento serve para fazer com que o CIPA atue de verdade, né? Sem o treinamento, a comissão pode acabar existindo somente no papel. Então, o que faz o CIPA atuar mesmo é, é esse treinamento. Com o treinamento, ela consegue trabalhar de forma mais eficiente e mais adequada, né? Sem correr tanto risco, além desses riscos prejudicar a saúde dos trabalhadores, isso aí também prejudica muito uma empresa, porque uma empresa com muitos acidentes, várias pessoas acidentando, né, na empresa, isso vai gerar vários processos, e aí pode gerar até a falência dessa empresa, né? Os membros da CIBA, né, possuem alguns direitos para conseguir exercer suas funções, né? Uma dessas direitos é a estabilidade no emprego. Durante o período previsto pela norma, né, isso significa que o trabalhador eleito, né, tem proteção contra demissões sem justa causa. Essa proteção é importante porque o membro da CIBA, ele precisa, né, ter liberdade total para apontar os problemas de segurança.
Por exemplo, se ele perceber que uma situação é perigosa, ele precisa poder falar sem medo de ser prejudicado. Além disso, os membros precisam ter tempo para participar das atividades da CIPA, né? Eles também precisam ter acesso a informações relacionadas à segurança do trabalho. Esses direitos não são privilegiados. Esses direitos já estão na Constituição, que seria uma obrigação. Eles existem para garantir que a comissão consiga funcionar corretamente e cumprir o seu papel dentro da empresa. É, a NR5 é importante porque ajuda a reduzir, né, acidentes de trabalho. Quando o CIPA funciona bem, os riscos são identificados com mais facilidade e as medidas preventivas, preventivas, né, podem ser tomadas antes que aconteça, né, um acidente. Isso melhora a quantidade de vida, a qualidade de vida dos trabalhadores, né? Porque eles possam, né, trabalhar em um ambiente mais seguro e organizado e saudável. A NR5 também ajuda a criar uma cultura de segurança. A cultura da segurança é quando a prevenção passa a fazer parte da rotina daquela empresa. Igual já virou um hábito dos trabalhadores, um hábito das pessoas que participam do CIPA em precaver, né, contra acidentes. Ou seja, as pessoas não esperam o acidente acontecer para depois tomar providência. Elas tentam evitar antes que o acidente aconteça. Além disso, um ambiente mais seguro também melhor para a empresa, porque reduz o afastamento e o prejuízo e os problemas legais, que igual uma empresa que fica toda hora defende, precisar contratar advogados para sempre ficar defendendo na justiça, isso é muito gasto para a empresa, né? Por isso que elas tentam fazer é, o máximo possível para não ter acidente. Para a conclusão, né? Para concluir, né? A NR5 é uma norma essencial para a segurança do trabalho. Ela organiza a CIPA, que é a comissão voltada para prevenir acidentes, doenças ocupacionais e assédio no ambiente de trabalho. Durante a apresentação, a gente viu que a CIPA identifica riscos, propõe medidas e preventivas, né? Acompanha acidentes, participa do CIPAT, né? E realiza reuniões e ajuda, né, a melhorar o ambiente do trabalho. Também vimos que ela é formada, né, por representantes da empresa e dos empregados, o que permite participação dos trabalhadores nas decisões, né, sobre segurança. Então, o CIPAT não deve ser visto apenas como uma obrigação legal, ela deve ser vista como uma ferramenta para proteger e melhorar condições de trabalho. No final, a segurança do trabalho depende da empresa, do CIPA, e também dos trabalhadores. Ou seja, a responsabilidade é de todas as pessoas que trabalham naquela empresa. Todos trabalhando em um foco só, a segurança de todos os membros daquela empresa. E obrigado pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado a todos.